Oi. Olá, pessoal. Estamos começando mais um Clube da Cardio Podcast, que é o seu podcast em cardiologia. Lembrando que o nosso conteúdo é voltado para profissionais da área da saúde. Pessoal, tema de hoje, sedação em procedimentos para pacientes críticos. Para bater esse papo com a gente, eu tenho aqui ao meu lado a Pamela Valelongo, representante junto comigo do Clube da Cardio. E aí, pessoal, tudo bem? E as meninas da página de sucesso do Instagram Intubação, a Samantha Luiz deu e a moral, Daniele. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. A gente ficou muito contente, vocês já sabem, com o convite de vocês. E é um prazer enorme a gente bater esse papo, conversar um pouco, trocar figurinhas sobre tudo. Estamos muito animadas com esse momento e temos muita coisa para discutir aqui. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Já começando o nosso bate-papo, a gente sabe aí que o médico que trabalha com emergência, terapia intensiva, ele tem que estar habituado a fazer determinados procedimentos, né? Então, toracocentese, paracentese, passagem de acessos, eventualmente você está lá na UTI, chega um paciente para fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, cardioversão elétrica sincronizada, né, Pan? Que a gente vai bater um papo mais na frente. E muitos desses procedimentos exigem que o paciente seja sedado. Então, a primeira pergunta é a seguinte: quais são os cuidados que a gente deve ter? O que é que a gente deve levar em consideração antes de sedar e como sedar esses pacientes? Sim, então, o que acontece, né? Muitas vezes a pessoa está ali no plantão, está, sei lá, numa cardiointensiva, ou numa UTI geral, uma UTI pós-operatória, um paciente que precisa ser cardiovertido. Ou você precisa puncionar e ele não coopera minimamente com você. Você muitas vezes não estava preparado. Hoje chegarei no meu plantão, vou sedar o paciente. Aquilo é algo que aconteceu ali ao longo daquelas 12 horas e você não tem como fugir. Então, na sedação, a gente percebe isso muito nessa manta. Existe, tanto na estratégia de sedação, intubação, ventilação mecânica, no lidar com o paciente crítico em si, existe muito me falaram que era assim e dá certo. Repito o que meu chefe fazia, ou repito o que o meu colega de terça-feira faz e aquilo dá certo. O aprendizado de orelhada, né? Que é muito comum na medicina. Mas o paciente, ele é totalmente individualizado, né? Então, antes de tudo, até antes da gente entrar na questão de qual o melhor fármaco, qual a melhor estratégia, porque a gente sempre fica buscando isso, né? Qual é a melhor maneira de fazer, e na verdade não existe essa melhor maneira, existe o melhor processo individualizado para aquele paciente. Mas eu acho que antes de tudo isso, antes de você começar a escolher a sua estratégia, é o preparo, de fato, né? E o preparo obviamente, seu material, orientando o paciente, monitorizando ele, preparando o oxigênio e tudo mais, mas o preparo qual o paciente que eu tenho que pisar um pouco no freio e o paciente que eu posso ser, não menos cauteloso, mas que eu consigo ter um leque maior de ali estratégias para fazer essa sedação. E aí, quando a gente pensa em quando eu preciso ligar o meu alerta, é principalmente buscando qual paciente que se encaixa no grupo que pode fazer um pior desfecho. E aí, quando a gente fala sobre pior desfecho em sedação, com certeza a gente pensa em desfecho cardiovascular, desfavorável, hipotensão, choque, e desfecho respiratório desfavorável. Principalmente broncoaspiração, regurgitação, enfim, a apneia, desaturação. Quando a gente pensa nesses dois grupos de desfechos desfavoráveis, quais são os pacientes que podem pular nesse saco com maior facilidade? E aí a gente pensa principalmente, quando eu tenho que ter cautela, pacientes idosos, crianças muito novas, então principalmente, obviamente, recém-nascidos ou crianças em até 2, 3 meses, obesos, né, gestantes, pacientes com grau de risco maiores. Então, por exemplo, ASAs 3 e 4 e tudo mais. Mas sempre antes de começar o procedimento, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar aí eu tenho que ter mais ou menos cautela com esse paciente. Esse paciente tem um risco de ter um desfecho cardiovascular e respiratório pior? Se sim, eu abro aquela minha caixinha de pensar em fazer tais e tais coisas que a gente vai discutir aqui, mas que são importantes. A pergunta, quem é o meu paciente, é a primeira delas, Exato. Né? Quando a gente se propõe a fazer uma sedação de sucesso, que foi o que a Dani disse, é um paciente tranquilo, cooperativo, um paciente calmo e que não deteriora do seu status hemodinâmico. Você quer
tornar essa experiência algo positivo. Você não quer adicionar morbidade no procedimento. E para a gente conseguir isso, a gente precisa primeiro interiorizar 2 máximas. Tá. A primeira delas é que, quando a gente fala de sedação, mais importante do que dose é a resposta clínica. Quando a gente fala de dose, a dose serve para ditar limites. Limites dos quais, se você ultrapassar o limite superior, você sabe que você está entrando numa zona de perigo, uma zona que a chance de efeitos adversos aumentam. Mas você não vai se guiar por isso. Por exemplo, se você tiver um paciente obeso de 100 quilos, se você se basear pela dose de sedação do midazolam, é de 0,05 a 1 miligrama por quilo. Então, um paciente obeso, eu poderia fazer tranquilamente... A desgraça estará feita. 10 miligramas de midazolam tranquilamente. Eu tô... Você tá autorizada. Eu tô respaldada, eu tô autorizada. Faça 10 miligramas de midazolam num paciente obeso que você vai ver o caos acontecer. Esse paciente ele vai hipoventilar, ele vai dessaturar e você vai passar um grande de um perrengue. No outro extremo, se você fizer, vou para o limite inferior, 0,05 miligramas por quilo num idoso de 95 anos de 70 quilos. Se você fizer 3 miligramas de midazolam, o mesmo cenário vai acontecer. Então, você, antes de simplesmente aplicar uma dose que você aprendeu, uma faixa terapêutica que é aceitável, você primeiro vai olhar o que a Dani falou, quem é seu paciente. E depois você vai avaliar a resposta clínica. Essa é a primeira máxima. Sedação é guiada por resposta clínica. Vocês vão entender isso mais ao longo do podcast. E a segunda máxima é que não existe uma droga melhor para cardioversão, uma droga melhor para punção venosa profunda, uma droga para luxação de ombro. Todos os fármacos podem ser utilizados em todas as situações. Porque a sedação de sucesso fala muito mais sobre como você utiliza aquela droga Do que o que. do que o que ou qual droga você utiliza. Fala muito mais sobre a sua performance do que a performance da droga propriamente dita. Eu sei que tá parecendo aquele papo de revista, ai meu Deus, muita droga. Vocês vão entender melhor como fazer isso ao longo do podcast. Mas é só para vocês entenderem isso. Então, o Propofol pode ser utilizado no paciente cardiopata? Pode. Midazolam pode? Pode. Ketamina pode? Pode. Você pensa em alguma contraindicação ou não, né? Não. A grande resposta é essa, eu acho, para a sua pergunta. O que eu tenho que pensar antes de efetivamente fazer a sedação, com quem eu estou lidando e o preparo. Tá. Com certeza. Muito bom, meninos. É quase libertador a gente escutar que a gente pode usar essas medicações variadas nos mais diversos cenários. Eu acho que grande parte da ansiedade com relação a esse tema dos médicos que trabalham com emergência, com terapia intensiva, consiste justamente em achar que existe uma medicação milagrosa que sirva para qualquer cenário que vai dar certo. Então, eu acho que única, né? Não, essa aqui é cardiopata, então não pode Propofol. Não sei o quê, tá impotente, não pode outra coisa. Vocês estão até mais leves, né? Pra saber que vocês podem fazer Propofol sem ser julgados no tribunal da sedação, né? Porque tem o tribunal da sedação. Exatamente, mas um dos que motivou a gente trazer vocês aqui é exatamente isso. Eu me lembro de um cenário que eu tava no pós-op, o paciente fez uma FA de alta, ele tava, de certa maneira, hipotenso, tanto que eu fui cardioverter. Fiz a dose, até uma dose bem baixa de Propofol. Eu cardioverti, ele continuou ótimo. E os residentes, meu Deus. Ela usou Propofol. Ela usou Propofol. O pessoal acha que uma gota de Propofol vai gerar um choque hipovolêmico, uma isquemia aguda, uma gota na circulação. Então, eu falei, olha, gente, eu já pesquisei muito sobre esse assunto. Eu trabalho no SAMU há 10 anos, sala de emergência. Então, gosto desse assunto. E eu sempre falo com quem eu aprendo mais são com os anestesistas. Então, eu sempre tô lá no eco transesofágico, aí vem o anestesista fazer a sedação. Aí eu vou lá conversar com ele, o que você vai fazer? Como que você vai fazer? Isso aqui, então tá bom. E eu vou aprendendo, porque é libertador mesmo, e é por isso que a gente trouxe vocês aqui para falar com o nosso grande público, que são os cardiologistas, né? Sim, com certeza. A gente começou a entrar num assunto aí de nível de sedação, né? A resposta do paciente é variada, a gente tem que ir vendo a resposta clínica. E desde a faculdade, acho que a gente aprende uma série de termos meio confusos aí, né? Torporoso, obnubilado, mais rebaixado, atrapalha do que ajuda. Que mais atrapalham do que ajuda. Mas eu pergunto a vocês, existe alguma forma de a gente classificar de forma objetiva qual é o nível de sedação do nosso paciente? Sim, existe. A gente sempre pensa, né, em níveis de sedação leve, moderado e profundo. E depois disso, anestesia geral. Isso é interessante de se saber, né, Samantha? A gente tem que saber isso. A gente tem que saber que, por exemplo, uma sedação leve é uma sedação na qual o seu paciente responde ao chamado vocal, né? E acorda, abre os olhos, olha para você.
Uma sedação dita moderada é um paciente que não tem resposta à solicitação verbal, mas tem uma resposta ao toque. Eu toco, Samantha, toco, ela vai me atender, vai abrir os olhos, vai se direcionar a mim. E, por exemplo, uma sedação profunda é um paciente que não responde, né, à resposta verbal, não responde ao estímulo tátil leve e vai responder ao estímulo tátil mais vigoroso / doloroso, né? Depois disso, anestesia geral. Um paciente que não responde a qualquer estímulo verbal, nenhum estímulo tátil e é totalmente imóvel e perde a capacidade autônoma ventilatória. E isso é muito bonito. Só que se eu for, por exemplo, explicar para alguém, sei lá, na China, esses graus de sedação, muitas vezes isso não vai ficar tão padronizado. Verdade. Então, a gente ter escalas que padronizem essas mesmas avaliações vai ajudar muito a gente para falar, meu paciente está sedado, mas como? Ele está em RAIS -2, por exemplo. Então, a escala de RAIS é uma escala que a gente usa com muita frequência. Na UTI emergência, ainda mais, né? E quais os níveis de RAS que a gente quer que o meu paciente transite no momento de sedação para a maioria dos procedimentos que a gente faz em emergência UTI, que são cardioversão, luxação ortopédica, sutura de ferida e tudo mais. Ali em RAIS -2, -3, que é justamente a sedação leve e a moderada. Perfeito. Né? Então, a grande questão é padronizar avaliações. E as escalas dão isso pra gente, né? RAS eu acho que é uma ótima. Né? E assim, uma palavra que a Dani usou que eu gosto muito é transitar. Às vezes, no Perfeito. mesmo procedimento, o paciente transita em diferentes níveis de sedação. E por isso que é muito importante que você conheça o procedimento que você vai fazer. Então, por exemplo, vamos supor que você vai puncionar uma profunda num paciente que está completamente acordado. Você conhece que, antes da anestesia local, esse paciente vai ter um potencial álgico maior. E após a anestesia local, um potencial álgico menor. Então, o que você pode fazer? De repente, utilizar uma sedação mais para moderada, profunda, nesse momento inicial, antes da anestesia local, e depois você superficializa. Tá. E aí lança a mão de uma sedação mais superficial. Então, as escalas de sedação, elas são muito importantes para a comunicação, para o entendimento médico, para a conversa entre os colegas. Mas eu acho que na prática é isso que a Dani falou, a gente acaba transitando em diferentes níveis no mesmo procedimento. Agora, por exemplo, numa cardioversão elétrica, você vai precisar que esse paciente fique num procedimento que tem uma curta duração, mas num nível de sedação moderada a profunda, grande parte do tempo. E assim a gente vai colocando na balança. Muito bem colocado. Eu acho que já tá dando para quem tá ouvindo a gente perceber que a receita de bolo, ela é um bolo que muda. Ele não vai ser o mesmo bolo sempre. Tem vários sabores. Vários sabores de bolo e vários formatos de bolo. Então, e isso eu acho bonito. Eu acho que a anestesia é uma grande alquimia, né? Eu acho que a gente aprende muito a respeitar os colegas, outros profissionais, porque aprender a lidar com todas essas medicações e transitar nesses estados de sedação e analgesia é uma expertise muito interessante. E por isso vocês estão aqui hoje, para a gente aprender com vocês, né, Luiz? Perfeito, Pan. Só pra gente, acho que a gente tem ouvintes aí dos mais diversos níveis. Perfeito. Só pra gente caracterizar bem o RAIS -3, é aquele que o paciente ele tem uma abertura ocular a um estímulo sonoro, certo? Mas não Isso. estabelece contato visual. Isso aí. E no RAIS -2, ele faz contato visual, mas esse contato não se sustenta por mais do que 10 efêmero, segundos. É um isso contato efêmero. Perfeito. Só pra gente deixar isso daí pros nossos ouvintes. Eu tenho uma dúvida já também para vocês. E a gente tem muito paciente idoso. Cada vez mais a gente atende os pacientes idosos, tanto no departamento de emergência, quanto na medicina intensiva, né, no ambiente de UTI, no pós-operatório. E às vezes a gente encontra o delírio. E a gente precisa fazer um procedimento como drenar um tórax, mas esse paciente está em delírio, ou funcionar um acesso central, uma passagem de catéter de diálise. E a gente precisa fazer a sedação, a sedanalgesia. E aí, até a gente colocou nas caixinhas de perguntas, hoje lá do Insta, o colega falou, faz meia dose. E aí, eu como uma boa seguidora do intubação... Ele tem meio delírio, faz meia dose. Como eu uma boa seguidora do intubação, eu já sei que isso não tá certo. Mas assim, eu quero saber de vocês. Quais são as particularidades do paciente idoso? O que a gente tem que tomar cuidado e como proceder nesse tipo de procedimento, nessa sedação? Sim. O delírio é uma situação específica, né? Por quê? Porque muitas das medicações que a gente provavelmente iria usar
num paciente que não está em delírio, no delírio, pode piorar esse desfecho neurológico dele. Então, por exemplo, o benzodiazepínico eu vou usar no paciente em delírio? Talvez não. Ou quais drogas muito interessantes da gente usar no paciente em delírio? Principalmente os alfa-agonistas, né? Precedex. Então, usar um Precedex, usar uma clonidina, às vezes Sim. até 2, 3 por quilo, vai ficar uma resposta muito boa. Mas agora, a sua primeira parte da pergunta aqui é quais os cuidados que No idoso. a gente tem que ter com o paciente idoso. Quando a gente volta naquela primeira pergunta, o que acontece com o paciente idoso, né, Samantha? O paciente idoso, ele tem muito mais chance de evoluir com desfecho cardiovascular, ou seja, na prática, muito mais chance de ficar hipotenso e fazer apneia com poucas doses e também broncoaspirar. Tá. É um paciente que tem maior chance disso. Por quê? Tem um volume de distribuição menor. É um volume de distribuição menor, então você Sim. precisa de uma menor dose de um fármaco para você conseguir atingir o mesmo efeito. Ele tem uma menor capacidade pulmonar, então ele desatura mais rapidamente, tem uma reserva menor. E ele é um paciente que não tem um tônus cardiovascular lá tão novo, igual de um paciente mais jovem. Exato. Então ele responde aos efeitos dos anestésicos que geram vasodilatação, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da contratilidade com menos vigor. Então ele está Totalmente. mais ali, com possibilidade de Suscetível, evoluir. né? Qual é a palavra que eu falo para um procedimento no idoso? É calma. Calma e titule. Não importa qual fármaco aí você vai querer usar, mas titule com calma. Então, por exemplo, num paciente idoso, após orientar o que eu vou fazer, seja para ele, seja para o familiar, eu vou monitorizar ele com calma. E assim, calma quer dizer perda de tempo, né? As pessoas, elas não. pensam isso, mas não. É você entender o passo a passo consciente e ativo do que você está fazendo. Então, você vai orientar ele, a família. Às vezes, as pessoas passam por esse passo. Né? Vai monitorizar ele com calma. Após monitorizar, tudo bem. Eu vou, por exemplo, já que a gente está batendo bastante na tecla da cardioversão, eu vou cardioverter esse meu paciente que tem 80 anos, está fazendo uma FA de alta, por exemplo. O que eu vou usar? Eu tenho aqui apenas, porque isso é muito comum, eu só tenho um midazolam e fentanil, não tenho mais nada para usar nesse paciente. Que atrocidade usar midazolam e fentanil. Não, Absurdo, se você vai tiver usar calma midazolam no paciente e titular essa dose. Então, idoso, por exemplo, cardiopata. Exato. Não, e mida e fenta. É Junto. assim, é o terror, Nossa, né? meu Deus. Nossa, que Mas vergonha. eu acho que porque às vezes a gente se destaca um pouco da realidade, né? Mas lá no intubação a gente recebe muito Sim. isso, né, Samantha? Eu só tenho isso para usar. Então, o que a gente falaria para essa pessoa que vai fazer esse procedimento no idoso é calma, de fato. Então, por exemplo, eu só tenho midazolam fentanil. Eu vou fazer ali 0,5 por quilo de fentanil, 0,5 microgramas por quilo de fentanil. Um idoso que pesa, sei lá, 60 quilos, eu vou fazer 30 microgramas de fentanil. E eu vou titular a resposta do sedativo. E aí, quando eu falo titular, com sedativos de clearance rápido, e o benzo vai em parte isso, resposta ali em 2 minutos. Então, por exemplo, eu vou fazer titular de 1 em 1 miligrama de benzodiazepínico. Perfeito. Aspiro 1 ml daquela ampolinha de 5 miligramas por ml, diluo esse 1 ml para mais 4, então vou ter uma solução de 1 miligrama por ml. E eu faço 1 miligrama, aguardo 1 minuto, faço mais 1 miligrama, aguardo mais 1 minuto. Com essa analgesia anterior que você fez com o fentanil de 0,5 a 1 por quilo e tendo titulado a resposta do midazolam, esse paciente vai estar entregue analgesiado e com suporte de oxigênio Só o que ele precisou para você realmente. fazer o procedimento, exato. Então a palavra no idoso com certeza é calma. Né? E o mesmo processo pode ser feito com o propofol, por exemplo. Você faz de Totalmente. 0,5 a 1 por quilo de fentanil, lembrando que o fentanil em cada ml tem 50 microgramas. E logo em seguida você vai titulando o propofol de 1 em 1 ml. E aí Exato. você pode se sentir desconfortável com as pessoas à sua volta, pensando, cara, o que ele tá esperando? O que ela tá esperando? Eu acho que ela não Sim, sabe o que ela tá isso fazendo. existe, isso Eu acho que ela existe. não sabe o que ela tá fazendo, porque ela fez 1 ml e tá esperando. Mas não se sinta mal, esse é o certo. Você tem que ter calma. Se Tá. você acaba querendo impressionar os outros para parecer que você consegue sedar uma pessoa rápido, você vai acabar escorregando. Essa é a casca de banana da sedação. Você achar que você pode fazer rápido, que você domina a medicação, você já tem familiaridade com ela, você conhece os efeitos adversos e que, por isso, você vai ter a resposta exatamente que você espera. Mas a resposta que seu paciente vai ter à medicação que você vai administrar é
muito mais sobre o seu status pré-sedação, sobre comorbidades, estado de hidratação, medicações que ele faz uso regular, do que a droga que você vai usar Perfeito. propriamente dita, Sim. né? E o idoso, ele tem uma latência um pouco maior para iniciar aquela resposta Tá. sedativa, mas, em contrapartida, quando ele inicia essa resposta geralmente é mais prolongada. Então, é calma, título é dose, tá tudo certo, tá tudo Despertar mais tranquilo. prolongado, né? Ele Totalmente. demora mais para acordar com as doses usuais que um paciente não idoso demoraria. Ele tem uma metabolização mais lenta. Sim. Perfeito. Uma das maneiras que a gente pode, só para quem está ouvindo a gente, conseguir colocar isso na prática, que a gente pode titular a medicação nessa avaliação da sedação. Então, eu quero uma sedação moderada, vamos supor. E aí, você fez, então, o Fenta, fez o Mida, nesse caso que você citou, que era o que o colega tinha. Uhum. E aí, eu faço o chamado, como que eu avalio essa Sim. resposta de uma maneira prática? Pra quem Você tá vai, ouvindo? por exemplo, fiz analgesia com fentanil, vou começar a titular o sedativo, o midazolam por si. Vou fazer ali 1 miligrama. Eu quero que o meu paciente esteja, então, vamos supor, nessa sedação para cardioversão, num nível de sedação moderado. Tá. Fiz 1 miligrama, o que a gente faz muito no dia a dia. Óbvio, além de chamar e tocar o paciente, testar o reflexo ciliar. Uhum. A gente faz muito isso, né? Então, fiz 1 miligrama, seu fulano, toca ele, testa o reflexo. Quando ele tá muito superficial, ele vai ter até esse reflexo em níveis moderados, mas vai ser um reflexo que vai começar a ficar um pouco mais lento, Sim. mais preguiçoso, mais lentificado. Tá. O paciente, então, quando ele chegar no seu nível de sedação alvo, que nesse caso é o meu nível moderado, eu vou chamar, ele não vai ali me atender, eu vou tocar ali, ele dá uma mexidinha, opa, chegou no nível ok. Perfeito. Muitas vezes você também observa sinais indiretos. Vai cair a frequência cardíaca, a Sim. pressão arterial vai dar uma caída. Fato. Você vai ver que ele vai diminuir a frequência respiratória. São coisas indiretas ali que você percebe também que você está atingindo o seu alvo. Mas o chamado toque e reflexo Sim. ciliar É o que a são gente usa práticos. A no gente nosso usa dia a assim. dia, todos os dias. Anotaram, galera? Dicas práticas. Faz toda a diferença, né? Total. Às vezes a gente lê um capítulo inteiro de sedação em procedimentos E não entende nada. E não entende nada. Aí você pega uma dica prática dessas nuances da especialidade que fazem toda a diferença. Fala um pouquinho agora aqui de risco anestésico. Acho que a gente já começou a entrar um pouquinho nesse tema. A gente sabe que uma das alternativas para a gente estimar o risco anestésico do paciente é a classificação ASA, né? Da Sociedade Americana de Anestesiologia. Comenta um pouquinho sobre essa classificação. Vocês habitualmente utilizam na prática ela de uma forma absoluta ou ela entra em conjunto aí com outros parâmetros para a gente ver qual é o risco anestésico individual daquele paciente? A ASA é uma escala criada por anestesistas para quantificar o risco, para ser uma forma padronizada de eu me fazer entender de forma que a gente correlacionasse comorbidades, fatores clínicos e a gravidade e o potencial do procedimento. Então, se eu falo para você que meu paciente é ASA 2, você me entende. Se eu falo que meu paciente é ASA 3, você me entende. E, obviamente, conforme vai crescendo na escala do ASA, a morbidade e a gravidade da exposição a esse procedimento vai crescendo também. Ela não foi criada, essa score não foi criado para ser aplicado no contexto de uma sedação no ambiente de emergência, mas a gente acaba extrapolando isso do ambiente de cirurgia para o cenário da emergência, para o cenário da sedação na emergência. Então, como a gente aplica isso? Pacientes com ASAs mais elevados são pacientes que a gente precisa acender a luz vermelha, colocar ali uma red flag e saber que são pacientes que podem evoluir com uma descompensação mais rapidamente que pacientes de ASA menor, porque são pacientes que têm alguma comorbidade que gera alguma limitação ou são pacientes francamente instáveis. Então, são pacientes que vão ter respostas compensatórias menores ou vão ser pacientes que já estão descompensados. Tem muito o que a gente fazer, né? Sim. E se a gente usa todo dia. Óbvio que só o ASA para estratificar o paciente? Não. Mas o ASA, inicialmente, lá na década de 40, 50, depois ele foi modificado, ele foi feito justamente para cirurgias eletivas. Então, eu olho para esse meu paciente e eu consigo, através de vamos dizer assim, colocando ele em grupos, saber se aquele meu paciente inspira mais cuidado ou não. E eu posso usar totalmente ele para avaliar o risco, como a Samantha falou, maior ou menor, num procedimento de sedação fora do centro cirúrgico, plenamente. Legal. Muito bom. Uma pergunta que é bem comum e fazem pra gente é sobre o jejum.
Sim. E aí, a gente vai fazer um procedimento, lembrando que no nosso contexto aqui é um paciente ou na emergência ou na terapia intensiva, e ele não está de jejum. A gente posterga o procedimento. Quais são as perguntas que a gente deve levar em conta para tomar essa decisão? Cara, essa é uma pergunta que a Dani adora responder. Vai, Dani. Você É a sua adora hora, responder esperando, essa. não Por que essa precisa de batata jejum. Ela tá esperando essa que eu achei? pergunta. Levantou pra ela cortar. Eu tô armada Ela tá aqui, ó, eu tô coçando. armada, né? De brincadeira isso. Mas é por que isso? Ela é adora essa porque pergunta. dia sim, dia também crucificam a gente por causa disso. Por quê? Eu vou me explicar. Eu vou ser bem clara, tá, galera? Você que tá ouvindo a gente, não importa o quando você esteja ouvindo, não postergue o seu procedimento de sedação na emergência por conta de um jejum não obedecido. Tá bom? Não é pra postergar. Próxima pergunta. Não existe motivos hoje pra gente acreditar e não existe evidências suficientes, de fato, para a gente acreditar que o jejum protege contra a broncoaspiração em um contexto de sedação em emergência. Isso se fez valer tanto na criança quanto no adulto. Um estudo muito legal, que é um estudo de 2017, se eu não me engano, que é do JAMA Pediatrics, que eles fizeram um grupo de quase 6 mil pacientes e um estudo prospectivo, no qual metade desses pacientes eram pacientes sedados em jejum e a outra metade pacientes que não estavam em jejum. E avaliaram basicamente os desfechos respiratórios desfavoráveis. Então, broncoaspiração, hipoxemia, desaturação e tudo mais. Quais foram os pacientes que tiveram um pior desfecho respiratório? Justamente os do grupo que estava em jejum. E a gente pensa, caramba, mas como assim, né? Como um paciente que está em jejum, que respeitou aquele jejum de 8 horas para alimento sólido, 2 horas para líquido claro, pode fazer um pior desfecho desfavorável? Porque, por alguns motivos, talvez. O grande deles, em parte, mas talvez 2 deles que eu julgo importantes são esses pacientes que estão em jejum, eles continuam tendo produção de suco gástrico corriqueiramente. Vão ter Suco ali. gástrico também broncoaspira, né? Exato. A gente não tem um Exato. estômago vazio anyway, né? O estômago, obviamente, ele sempre está contido ali com alguns ml de, seja o que for, ou alimento ou suco gástrico quando o paciente está em jejum. E, além disso, existe uma... Vamos dizer assim, quando o paciente está em jejum, a gente tem uma baixa na guarda, né? A gente se sente... A gente acaba ficando menos cauteloso. Tá em jejum, Mas Eu mais posso seguro, sedar um né? pouco mais, eu posso aqui fazer uma sedação um pouco mais profunda, que mal tem. E muitas Uhum. vezes não, esse paciente tem jejum, mas muitas vezes ele é diabético, esse paciente tem jejum, mas muitas vezes ele tem uma obesidade grau 3, ele tem um retardo no esvaziamento gástrico, e você vai sedar acreditando no jejum dele e ele vai regurgitar e broncoaspirar. Então eu acho que hoje, não acho, mas a gente tem hoje a plena certeza de que um jejum, uma sedação em emergência não deve ser adiada por conta de um jejum não obedecido. Até porque isso é bem interessante de se falar. Os protocolos de jejum, eles foram criados de modo arbitrário em estudos baseados em opinião de especialistas, que a gente sabe que é o pior grau de evidência que a gente tem, para procedimentos eletivos, né? E não se enquadra. E, além disso, o risco e a chance de uma broncoaspiração numa sedação em procedimento no departamento de emergência, o risco da broncoaspiração é muito pequeno. Em um dos grandes reports do Reino Unido sobre esse assunto de broncoaspiração em procedimentos de urgência, jejum ou não jejum, em 3 mil casos não houve qualquer risco, qualquer episódio de broncoaspiração. E aí a gente pode pensar, poxa, mas então calma lá. Meu paciente não está em jejum, eu tenho 2 coisas a fazer. Ou eu espero aqui, e que muitos procedimentos a gente não tem como fazer isso, por exemplo, uma cardioversão. Ou, não, peraí, eu tenho que fazer esse procedimento, é uma criança que tem uma luxação ortopédica, e eu vou, então, mandar para o centro cirúrgico e fazer sob anestesia geral, porque ela não está sob jejum, eu não posso sedar aqui. A anestesia geral é um fator independente para aumentar o risco de broncoaspiração, diferente da sedação. Por quê? Porque a anestesia geral, ela abole todos os reflexos de via aérea, ela abole todos os reflexos protetores, e um paciente submetido à anestesia geral, ele vai ter esse maior risco de broncoaspiração. Então, essa é uma verdade, uma inverdade, na verdade.
Se eu pensar no outro ponto, não, então calma lá. Eu vou esperar com esse paciente aqui, quando der o tempo de jejum, eu cedo. Mas como que você vai fazer isso? Um paciente que chegou com uma ferida aberta precisa ser suturada. Vai esperar 6 horas, né? Você vai esperar com ele 6 horas na urgência, com risco de infectar, ocupando um leito de urgência, uma situação familiar que muitas vezes não é favorável, ou vai reduzir uma luxação ortopédica. Esse paciente vai ficar com dor nesse tempo, vai ficar perpetuando inflamação, vai ficar ocupando o leito. Então, hoje não existe mais ponto favorável a você aguardar um tempo de jejum para sedar esse paciente na urgência. E é aquilo que a gente fala, né? Então, se você vai sedar na emergência, quais são os cuidados extras que você tem que ter num paciente que não está em jejum ou que tem jejum desconhecido, que são os 2 grandes cenários. O primeiro, faça essa sedação com a cabeceira elevada. Interessante, dica praticíssima. Legal. Deixe sempre a aspiração montada, porque se você for esperar broncoaspirar para pedir para montarem a sedação, para buscar a sonda de aspiração, vai demorar muito tempo, vai ser tarde demais. O estrago já tá feito. O estrago já tá feito. E sem contar que a gente sabe que essas coisas demoram. Tem que faturar no almoxarifado, tem que descer do setor X. E aí já se passaram 10 minutos, seu paciente lá completamente vulnerável. E terceiro e não último, porque eu acho que a gente sempre vai acabar lembrando de mais uma dica prática, é que dê preferência para medicações que mantenham o drive ventilatório e o tônus da via aérea, os reflexos da via aérea. Porque caso esse paciente broncoaspire, na verdade, caso esse paciente regurgite, ele não vai broncoaspirar, porque ele vai tossir. Exato. Se você utiliza drogas que deprimem os reflexos da via aérea, se ele regurgitar, ele vai broncoaspirar. A grande estrela desse cenário é a ketamina. Confesso que eu não sou muito fã de utilizar a ketamina isolada. Eu gosto sempre de associar com midazolam, propofol, precedex. A gente pode discutir isso mais na frente ainda. Mas, então, sempre que você tiver num cenário como esse, a ketamina entra como uma boa alternativa. Sim. E quando a Samantha fala em optar por drogas que têm um menor risco de reduzir o drive ventilatório, é porque esse paciente vai ter menos chance de você precisar ventilá-lo, né? E realmente, aí ventilação e estômago cheio não combina. É porque você vai apertar a bolsa ventilatória, vai ofertar uma pressão positiva, você vai abrir o esfíncter esofagiano inferior num paciente que não tem nenhum reflexo protetor. Então, você vai abrir o caminho para o conteúdo gástrico subir e ir direto para o pulmão. Então, outro cuidado é esse, tomar cuidado com a sedação titular com calma, para evitar que você deprima demais esse paciente e precise fazer o resgate da dessaturação e da hipoxemia com a ventilação. Sim. Acho que essas são as 4 top dicas práticas, né? Sim, muito bom. Eu acho que para finalizar, por exemplo, um paciente que, vamos supor, tudo é individualização, né? O paciente obeso, obesidade grau 3, que acabou de comer uma pizza, foi na rua, luxou o ombro. Esse paciente, você vai, até com a ketamina, vai sedá-lo profundo? Poxa, vamos tentar discutir, né? Sim. Por exemplo, ele chegou para suturar uma ferida ali que você tem que suturar na urgência. Ele consegue fazer só com anestesia local, entendeu? Então, eu acho que tudo isso vale. Mas essas dicas são ótimas, que é usar a cabeceira elevada, coloca o oxigênio, use drogas mais favoráveis, então ketamina numa dose baixa, adjuvando, é bem legal. Aqueles pacientes que você falou no começo do podcast, asa 3... asa 4, obeso, gestante, são pacientes que a gente vai ter um pouco mais de cuidado de colocar essas dicas em prática, né? Sim. Boa. Já falando vocês comentaram aqui das coisas da sala, né, da emergência, de colocar a cabeceira elevada, eu queria perguntar de pontos que a galera deve ter na mente, tipo um checklist, assim, de materiais que a gente deve preparar. Importante. Eu acho que uma das vivências que eu trago, assim, da rua, né, do SAMU, é porque a gente tem a nossa bolsa. Então, sempre faço o checklist antes de sair, etc. E eu sei onde cada coisa tá. Às vezes, quando eu vou pra sala de emergência ou tô na intensiva de algum hospital, nem sempre a gente sabe onde tudo tá. E, às vezes, as coisas estão lacradas. Sim. Então, estão no carrinho de parada, Então, assim, outra coisa que eu acho que a gente conversa é estar sempre um passo à frente, né? Da complicação. Então, o que vocês falam pro pessoal ter ali e preparar na sala? Vou sedar meu doente, vou fazer uma sedação moderada aqui na sala de emergência. O que o colega deve deixar separado dentro de materiais, pensando em materiais, assim? A primeira coisa é sempre colocar em prática aquele pneumônico mundialmente conhecido, o MOV, né? Sempre monitorização.
O2 disponível, não necessariamente você vai ofertar oxigênio em todos os casos, e um acesso venoso funcionante. Perfeito. Não um acesso venoso no subcutâneo, um Nem no acesso dedo, venoso né? funcionante, Samanta. um acesso venoso permeável, que você consiga fazer tanto medicações sedativas quanto medicações de resgate. Tá. Depois que você fez esse tripé, você vai arrumar a sua mesa de via aérea como você fosse intubar. Você vai ter um laringoscópio funcionante, você vai ter um tubo adequado para o perfil do paciente, você vai ter uma cânula de Guedel, que vai ser muito interessante em pacientes com sedação mais moderada para profunda e que deprimam o drive ventilatório. Você vai ter uma seringa para o cuff, você vai ter drogas de resgate aspirada e o ambu testado. Porque é aquilo que eu acabei de falar, se você for esperar a complicação acontecer para ir testar seu laringo, pedir para montarem a aspiração, para diluir a adrenalina, não tem adrenalina no setor, o carrinho está lacrado, não tem tesoura. E você está tendo que salvar o caos. paciente e ainda administrar todo esse caos. Então, você precisa estar preparado como se fosse para uma intubação. Se Deus quiser, você não vai usar nada desses materiais que você separou. Mas você precisa tê-los separado. Outro ponto muito importante. As pessoas, elas diminuem a sedação. Eu vejo isso muito, né? Falam, é só uma sedaçãozinha. Se você vai preparar tudo isso, É né? só uma pra sedaçãozinha. sedação. Mas doutor fulano não faz isso. Você está sendo exagerado. Para que tudo isso? Não se intimide por esse tipo de comentários. Deixe preparado, você não vai se arrepender quando tiver uma intercorrência. E eu tenho certeza que as pessoas que realmente estudam, se interessam, eles vão até te admirar em relação à sua preparação. O fato de você não diminuir as possíveis complicações. Sim. Quando a gente fala em drogas de resgate, isso é importante, porque a gente precisa ter essas drogas de backup. O paciente pode ficar hipotenso durante uma sedação, né? Então, a gente sempre bate na tecla da adrenalina push-dose, que é um vasopressor em dose push, em dose bolus, que você vai fazer no momento de hipotensão para o seu paciente não se manter naquele estado hemodinâmico durante o procedimento todo. Então, deixa, basicamente, né, material de via aérea, material de ressuscitação. Na ressuscitação, deixa aspirado uma adrenalina, que você não vai se arrepender. Essa que vocês discutem bastante mais a dose que vocês fazem, que eu sei que eles perguntam muito. Aspira uma ampola para 100 ml, então na verdade é 1 ml da adrenalina mais 99 de soro fisiológico. Você vai ter uma solução de 10 microgramas por ml. E aí você vai fazer aí de 1 a 2 de ml. meio a 2 ml. Meio a 2. Salva muitas Salva. vidas. Com certeza. Porque eu acho que os 3 maiores medos, né, de qualquer pessoa que ceda, broncoaspiração, que a gente já discutiu, Hipoxemia. instabilidade hemodinâmica, né, deteriorização clínica, hipotensão, bradicardia e desaturação, bradipneia, hipopneia. E é muito importante também conhecer, por isso, uma manobra simples. Muitas vezes o paciente obstrui e desatura não necessariamente vai precisar de O2 full time. O que acontece? Muitas vezes você faz medicações que vão acabar relaxando, diminuindo o tônus da musculatura da orofaringe e da hipofaringe. E o que acontece? A língua obstrui o espaço da passagem do ar. Então, simplesmente de você fazer uma hiperextensão da cabeça com elevação da mandíbula, desobstrui essa via aérea e você nem precisa ofertar oxigênio. Então, toda vez que você estiver diante de um paciente, esse paciente vira desaturar, vira diminuir o drive ventilatório, a primeira coisa que você faz, antes mesmo até de ofertar O2, é hiperestender e fazer elevação da mandíbula. Perfeito. Se refratário, se você observar que não desobstruiu, que esse paciente continua hipoventilando, continua desaturando, aí sim você pode ofertar O2. As duas grandes formas de a gente ofertar O2 é através do catéter nasal ou através da máscara facial Intenda, né, que é a máscara de Woodson. E você já deixou lá o seu Guedel também preparado. Exato. Se ele estiver bem Exato. sedado mesmo, ele vai aceitar ali colocar o Guedel e aí leva o decúbito e segue Até o a jogo. cânula nasofaringe é muito interessante, Também. porque ela tem um potencial de incômodo muito menor. Então, para um É muito paciente com mais uma aceitável. sedação moderada, é até muito... Eu, uma vez, fiz uma sedação para uma cirurgia dermatológica, onde, infelizmente, não tinha como eu ofertar oxigênio, porque a fonte de O2 ia ficar muito próximo do campo de trabalho do cirurgião, do bisturi elétrico, e era um paciente extremamente ansioso. Então, eu precisava gerar um nível de sedação moderada a profunda em uma situação que não havia possibilidade de eu ofertar oxigênio. Não tinha a menor possibilidade, porque era uma lesão em asa Desafiador. nasal. Então, assim... O que aconteceu? Eu negociei com ele de colocar a cânula nasofaríngea do outro lado do nariz, entendeu? Num paciente com uma sedação mais moderada profunda. É o melhor dos cenários? Obviamente não.
mas era um procedimento curto de um paciente Casos com da vida uma real. gravidade maior, e aí você vai adaptando, né? Sim, Já com tá a certeza. individualização, né? Com Exato. certeza, gente. Vamos falar um pouquinho sobre as medicações? Acho que a gente Eita, já... essa hora que o povo tava É esperando. a parte que todo mundo gosta, né? Eu acho que a mensagem principal, na verdade, vocês já falaram. Que não existe medicação perfeita e que a gente deve Sim. sempre tentar individualizar. Mas para individualizar, a gente precisa conhecer detalhadamente as características de cada uma delas. Então, as que a gente mais usa aí, Propofol, ketamina, etomidato, fenta, mida. Fala um pouquinho pra gente aí sobre cada uma dessas drogas. Assim, se a gente que falasse Eu tudo podia dar de aula, tudo, né? Era um O podcast principal- só sobre isso. Exato, com certeza, porque a gente tem inúmeras minúcias de cada um, dos opioides, dos hipnóticos e etc. Mas quais a gente acaba usando mais, né? Talvez midazolam, propofol, ketamina e o fentanil na analgesia. Eu creio que seja isso. Acho que sim. No ambiente de emergência, igual a gente falou, muitas vezes é só o midazolam e o fentanil que eu tenho. Eu odeio fazer benzodiazepínico, mas você vai ter que lidar com aquilo. Qual é a grande questão do benzodiazepínico? A questão do benzodiazepínico é que, apesar dele ser um dos mais potentes agonistas GABA que a gente tem, ou seja, ele leva a níveis de sedação profundos, ele em parte também obstrui e tem um poder de obstrução de via aérea muito alto, que ele basicamente tira o tônus de orofaringe com muito mais potência do que alguns outros sedativos. Então, o midazolam, ele é ótimo para ser usado em procedimento de sedação, mas saiba que em grupos de risco específicos, como pacientes obesos, pacientes idosos, você pode ter aí mais casos de, a grosso modo, queda de língua, ou seja, todo esse relaxamento de musculatura orofaríngea, e esse paciente obstrui com mais facilidade. O midazolam também, em parte, não protege, ele tira todo o reflexo de via aérea. Então, é um paciente que, se eventualmente regurgitar, ele tem maior chance de broncoaspirar. Mas é um fármaco ótimo, por isso a gente vai tirar ele, não vou usar em emergência. Com certeza não. Que a gente sempre falou, titule dose. Já o propofol, também, além de ser agonista o midazolam tem aquela grande vantagem de ter um reversor específico, né? Exato. Que é o flumazenil. Isso é muito coringa. Isso é uma grande arma que a gente tem Com em caso de certeza. perder a mão. Eu acho que outro ponto importante também do midazolam, que a gente vê muito mais num contexto de intubação, porque a gente acaba utilizando drogas maiores, é que o midazolam, ele tem um pico de ação tardio. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, agora num cenário até de intubação, você intuba, o paciente ele não fica com hipotensão, ele não evolui com uma deteriorização do seu status hemodinâmico naquele momento, mas 10 minutos depois ele está hipotenso. Então ele tem um pico de ação tardia. Às vezes você intuba, acha que está tudo controlado, que você arrasou, que nada de errado aconteceu e 10 minutos depois você vai olhar a pressão 5/3. É por isso, porque o midazolam ele tem um pico de ação tardio. Então se você for utilizar, você vai precisar ter uma vigilância maior naqueles 10 minutos iniciais. Num contexto de sedação, a gente extrapola isso num ambiente micro. Exato. Você vai ter um cuidado maior até uns 10 minutos depois, se você tiver utilizado o midazolam. O propofol, ele tem a vantagem de ter um clearance muito, muito mais rápido, né? Então, é o paciente que vai ter ele adormece rápido e ele desperta rápido, e eu acho que isso é muito coringa na urgência. Pra gente, sem sombra de É dúvida, por isso é o que que a gente mais prefere. Exato. E a gente também usa muito em Bom. procedimento curto. Eu acho que essa é a grande sacada do propofol. A ketamina. Talvez a queridinha, né? A gente gosta muito da ketamina, né? Talvez não tanto isolada, mas a gente usa ela com muita frequência. Por que a ketamina ela é tão coringa? Porque a ketamina, diferente dos outros sedativos, como o propofol, como o midazolam, como o etomidato também, ela, em parte, preserva reflexos de via aérea protetores. Então, por exemplo, é um paciente que você o seda com ketamina, ele regurgita, mas ele tosse, ele não broncoaspira esse conteúdo. E, além disso, a ketamina preserva a autonomia ventilatória. Então, é um paciente que, a depender de doses altas de ketamina, é um paciente que não faz apneia. Ele pode fazer apneia? Pode, mas a apneia da ketamina, ela
totalmente autolimitada e transitória. Olha, interessante. Então, é um paciente que faz uma apneia que dura ali 10, 20 segundos e logo ele recobre o drive ventilatório. Então, a ketamina é muito coringa. Sim, a gente como clínico, Luiz, não tem tanta mão de usar keto, né? Habitualmente eu usei, eu conto nos dedos das mãos, assim, E eu duas ou acho três que vezes. com o Covid, que as informações sobre os Sim, hipnóticos e tal, com certeza. os benefícios, foram o que a gente aprendeu mais a usar, ficou isso mais... E na necessidade de rodiziar as medicações, porque uma hora você tinha... Sim. Escassez de drogas. Exatamente. Então, eu acho que pra gente como clínico, a ketamina ficou mais em evidência pós-pandemia aí, durante o Covid. E eu acho que tá sendo um aprendizado pra gente, porque a gente não... Eu acho que é um cinto do Batman, né? Você precisa ter vários... Sim, várias opções. Várias né? opções. E a Exatamente. história da apneia transitória que a Dani falou é principalmente se você fizer uma infusão, uma administração rápida Exato. da ketamina. Outro ponto muito interessante da ketamina é que a grande dificuldade em utilizar a ketamina como uma sedação é por não conhecer as suas faixas de administração. Existem 3 faixas de administração da ketamina. Dosagens de 0,05 a 0,3 miligrama por quilo dizem a respeito de uma dose analgésica da ketamina. Doses acima de 1 miligrama por quilo, 1 miligrama, 1,5, 2 miligramas por quilo, falam da dose dissociativa, a famosa sedação dissociativa gerada pela ketamina. E doses intermediárias, que são de 0,3 a 1 miligrama por quilo, é chamado a zona de do agrião. o vale problema. das sombras da ketamina. É a dosagem na qual você não consegue garantir que você não terá todos os efeitos adversos pelas quais a ketamina é mundialmente conhecida. Terrores, alucinações, agitação, uma experiência neurológica ruim. Então, quando você se propuser a usar a ketamina, você tem que pensar, eu estou usando a ketamina como estratégia analgésica ou como até estratégia na broncodilatação, que foi o tema do nosso vídeo do YouTube dessa semana. Ou eu vou usar a ketamina como dose dissociativa. Eu nunca vou pensar em usar a ketamina na dose intermediária sozinha. Se eu quiser usar a ketamina na dose intermediária, que é de 0,3 a 1 miligrama por quilo, eu vou precisar associar ou ao midazolam, ou ao propofol, ou ao Precedex. Nunca sozinha. A sedação dissociativa é sempre com doses acima de 1 miligrama por quilo. E o que é a sedação dissociativa? É um paciente imóvel, irresponsivo, muitas vezes com nistagmo, um olhar perdido, mas mantendo o drive ventilatório e com os reflexos preservados. Sim. É uma estratégia muito legal, mas você só consegue isso com doses acima de 1 miligrama por quilo. E aí, quando você utiliza doses maiores de ketamina, você acaba também somando efeitos adversos. Quais são esses efeitos adversos? Cialorreia, hipersalivação, que numa criança isso é muito grave, porque a criança ela já tem uma via aérea mais reativa. E o outro extremo que poucas pessoas conhecem, todo mundo só conhece o efeito simpático mimético da ketamina, do aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Mas poucas pessoas conhecem o efeito cardiodepressor direto, que principalmente se ressalta em pacientes instáveis hemodinamicamente e depletados do ponto de vista de catecolaminas. Então, a ketamina é maravilhosa, a gente ama muito, mas tem todas essas nuances que a gente precisa cuidar na hora de usar. A dica é, não fique no meio termo. Se for ficar, use junto propofol, benzodiazepina, como a Samantha falou. Ou dissocie, e aí o que acontece? A ketamina tira todo aquele input sensorial cortical, o paciente dissocia do ponto de vista de córtex sensorial e sistema límbico, e fica ali parecendo acordado, mas ele está profundamente sedado, Entendi. ou analgesia só. Perfeito. Uma dúvida, a gente estava comentando do propofol. E aí, o propofol é muito cardiodepressor, não é? Como que funciona? Porque para o nosso público que está ouvindo a gente, com certeza é uma das medicações que a gente vai preferir usar na cardioversão elétrica. E, na minha experiência, nível de evidência baixa, mas aí uso em pacientes instáveis e estáveis e nunca tive nenhum problema, né, de acordo com a dose. Mas queria saber a opinião de vocês. O propofol é cardiodepressor? A resposta é sim, ele tem esse potencial de cardiodepressão. Todas as drogas que a gente usa em anestesia e em sedação, elas podem causar hipotensão e depressão cardiovascular por basicamente 3 motivos. A primeira é a depressão do sistema nervoso central em si. Um segundo motivo por depressão miocárdica.
e um terceiro motivo por vasodilatação, né? Então, o Propofol, ele atua principalmente nos 3. Basicamente isso. Só que qual é a grande questão do Propofol? É a dose dependência em relação ao efeito. Então, o efeito, ele tem um potencial de hipotensão por cardiodepressão? Tem. Mas principalmente em doses bolos elevadas e tirando a infusão contínua. Então, por exemplo, um paciente com infusão contínua, dose baixa de Propofol. Um paciente cardiopata, eu posso usar o Propofol nesse contexto? Posso, totalmente. Inclusive, um estudo recente do ano passado, 2021, 2022, se eu não me engano, que a gente até colocou e fez uma discussão interessante lá no Intubação sobre isso. 2 grupos randomizados, um grupo sedado com midazolam e o outro grupo com Propofol. O grupo sedado com Propofol continha pacientes cardiopatas, em sua maioria. E por incrível que pareça, e o outro grupo também. Por incrível que pareça, quais os pacientes que tiveram pior desfecho cardiovascular? O grupo sedado com benzodiazepínico. Então, essa é uma grande quebra de paradigma. Então, qual é o perigo do Propofol? Doses bolos elevadas. Essa é a questão. Então, você pode usar um Propofol em um cardiopata plenamente, se você tiver cuidado, ou seja, titulando, iniciando com doses menores, ou no contexto de infusão contínua, que esse paciente de cardiodepressão não é um simples botão de liga, desliga, não e uma é. simples gota na corrente sanguínea que é como vai se gerar fosse um uma anafilaxia, exato. Um choque cardiogênico e uma isquemia severa. Não é assim que funciona. O Propofol é cardiodepressor, sim, mas ele vai gerar efeitos hemodinâmicos no seu paciente só se você não souber utilizá-lo, se você não titulá-lo num cenário de sedação. E como é que a gente faz essa titulação? De 1 em 1. De 2 em 2 ml. Dependendo do paciente, exatamente isso. E avaliando a resposta exatamente. clínica. Ai, meu Deus, você é medroso, tá fazendo de 1 em 1, 2 em 2 ml. Não, você é uma pessoa consciente, você entende o que você tá fazendo e você sabe que para não gerar deteriorização clínica precisa ser feito assim. Sim. Última pergunta das medicações. Etomidato, a gente falou pouquinho. Queria Sim. saber mais. A gente acaba utilizando muito no contexto do paciente instável, mais ainda quando a gente fala de sequência rápida. E no contexto de procedimento, na prática, eu uso muito menos. Mas gostaria de saber, mas eu acho que ele é uma carta na manga, né? Pouco efeito colateral, mioclonia e tal. Mas queria saber a opinião de vocês que trabalham mais com isso. A gente não tem tanta intimidade com o etomidato na sedação. De fato, a gente acaba transitando por outros fármacos. A gente evita. Mas ele é uma possibilidade. Tá. Desde que feito em dose única, né? Exato. E tem esse nuance que é o etomidato. É interessante que ele seja feito em dose única. Não é interessante que a gente repique doses de etomidato. Porque é grande chance de supressão adrenal. Então, você dá para cardioversão com etomidato, totalmente possível. 0,05 por quilo, você começa, faz uma dose, avalia o paciente. Mas não é interessante que, por exemplo, essa mesma dose seja repetida. Tá. Mas então, para procedimentos maiores, procedimentos que durem mais, como você só pode fazer dose única, não é interessante. Eu acho que existem opção. perfis melhores, Sim. né? Não é contraindicado, mas eu creio que existem perfis melhores. Perfeito. A gente, no contexto de que vai dentro da emergência, o que a gente mais vai fazer rápido seria a cardioversão. E se a gente tá com um paciente que tá ansioso e a gente quer fazer alguma coisa que atue mais ali ansioliticamente, a gente vai usar um benzio, talvez uma dose bem baixa, um mida, uma dose bem baixa, só para tirar esse potencial, ou até com uma dose inicial aí de fenta também, dose baixa, né, Luiz? Sim. A gente como clínico, que não vai fazer procedimentos prolongados ou maiores, assim. Mas etomidato acaba sendo pra gente uma alternativa. opção. É uma Eu já opção usei pra total. cardioversão. E é possível. Pacientes com disfunção ventricular. Sim. Muito Vou hipotensos. ali com uma dose mais baixa do que a dose habitual de intubação, que um paciente de 70 quilos, acho que a gente faz uma ampola inteira, né? O frasco. A depender do quanto você adjuve na analgesia, você pode começar ali, por exemplo, se a gente for falar em ampola, meia ampola, um quarto da ampola. É o que eu faço, metade da dose, meia ampola. A pergunta que chega muito pra gente, agora que você falou sobre procedimento prolongado tô aqui na UPA ou no hospital, preciso sedar um paciente que vai ser submetido a um exame de imagem. Como que eu faço? Chega muito isso pra gente. Porque o que acontece? É um procedimento que tem um estímulo baixíssimo, só que um tempo um pouco mais elevado. Então, uma ressonância, por exemplo, né? Pra quem tá ouvindo a gente. Totalmente. Paciente idoso que não vai ficar parado ali, né, gente? Então, como sedar esse paciente? Muito interessante que nesses pacientes, como não existe estímulo álgico desse procedimento, muitas vezes você só analgesiando
já é o suficiente para ele ficar imóvel, porque esse é o objetivo da sedação para aquele contexto, né? O paciente fica imóvel para o exame de imagem ser feito. Então, muitas vezes, você só analgesiando já é o suficiente. Por quê? Se você fica deitado, um paciente mais ansioso, ele vai ficar se mexendo, fica naquele ai, ai, ui, ui, não consegue ficar ali parado. O fentanil, ele tira essa necessidade da mobilização, dessa troca de decúbito contínua. E às vezes só isso resolve. Às vezes 50 microgramas de fentanil num paciente Perfeito, Legal, 1 ml, né? né? já é o suficiente. Se você quiser, além disso, trazer uma ansiólise, diazepam, por exemplo, se você tem risco de esse paciente obstruir no meio do exame, você não vai conseguir entrar lá para desobstruir essa via aérea, um diazepam, 1 miligrama de diazepam já é o suficiente. Então, quando a gente fala em doses, midazolam, lembra que a gente falou que doses são só Referências. É um referências, norte. mas midazolam de 0,05 a 1 miligrama por quilo, propofol ali de 1 em 1 ml, de 10 em 10 miligramas, ketamina sozinha acima de 1 miligrama por quilo. Midazolam, como eu disse, 0,05 a 1 miligrama por... Desculpa, de 0,05 a 0,1 miligrama por quilo, mas, em geral, a gente faz de 1 em 1 miligrama. Propofol de 10 em 10 miligramas e ketamina acima de 1 miligrama por quilo quando é feita sozinha. Perfeito. E esse exemplo que a Dani deu é bem legal, porque eu consigo me lembrar de práticas, assim, algumas vezes a gente vai pedir, o paciente está internado na SEMI ou na UTI, vai fazer um exame e ele, por si só, tem fobia, enfim. Sim. E às vezes a gente quer já ir para a sedação já mais profunda e, como você falou, tenha calma. Então, a gente às vezes faz até um teste ali na beira do leito, faz o diazepam, vê como que o paciente fica. Sim. Faz o teste antes do exame, no nosso ambiente e vê como que o paciente reagiu. Pô, e já tive caso que me surpreendeu. Eu fiz gotinha do clonazepam e o paciente achei que ia ter que pedir com anestésio o exame. E o paciente E as ficou gotinhas do cooperativo. ficaram, ficaram, Total, resolveram porque a o que você a fez, você ansiedade, só tudo. deu ansiólise para Isso. ele. Porque o grande problema no exame de imagem e num paciente sedado é que muitas vezes o meio termo não funciona. Porque o meio termo, que é um paciente que ele perde aquela interação com o meio, ele mexe, né? Porque ele acorda ali no meio do exame, mexe a cabeça. Então, você muitas vezes só analgesiar e tirar a ansiedade dele é o que ele precisa Pra para ele ficar ficar parado. cooperativo e paradinho durante o exame. E o que eu percebia bastante é que muitas vezes no exame de ressonância, que é um exame mais demorado, você começa com uma sedação mais profunda, você conseguiu que o paciente não desaturasse, ficou bem ali, e aí depois de 20 minutos que ainda tá rolando o exame, aí o paciente fica na famosa zona do agrião ali, no meio termo. Por que E ele agrião? não tem... É o jeito da gente falar. Mas é basicamente eu conheço esse termo, Essa você conhece? expressão é um termo cirúrgico, né, gente? Termo técnico. Acho que essa foi a pergunta mais difícil do podcast de hoje. Fica aqui naquela zona do meio termo, onde ele não tem interação com o meio, ele não tem compreensão. E aí você fica, não mexe, ele não tá entendendo que não é pra mexer. A ele gente tá chama numa de zona fase- de alface. Então é isso, deve ser os vegetais. possível. É o preconceito dos vegetais. Nesse caso, às vezes, só a anestesia geral vai resolver. Tá. Mas Ou começar com uma sedação mais leve. Você não precisa, Sim. numa atacada inicial, já partir para uma Exato. sedação profunda. Fazer justamente o que você Totalmente. falou. Vou continuar nosso roteiro aqui. Procedimentos como passagem de catéter venoso central, para diálise, toracocentese, isso na avaliação de vocês da algia, né? Estímulo álgico. Precisa de uma analgesia endovenosa ou uma hipnose ou só anestesia local é suficiente? eu acho que nem sempre. Tá. Sendo feita uma boa anestesia local num paciente cooperativo, ele tá tranquilo, ele não vai ter dor. É um procedimento efêmero, rápido, logo Perfeito. tá resolvido. Agora, um paciente idoso que não coopera, um paciente que é ansioso, vai ficar com aquele campo em cima Sim, muitas vezes do se rosto. incomoda, né? Isso é muito ruim. E aí, nesses casos, além da analgesia, que é uma boa anestesia local, acho que dá para Vale. abrir mão da sedação, com certeza. Legal. Eu, habitualmente, na prática, não costumo utilizar. Pra Eu passagem de pouquíssimas acesso. vezes precisei fazer. Eu já Também. precisei no contexto de delirium, no caso foi Sim. o Precedex. Aí a gente subiu a dose, fez um bolos, um pouquinho de bolos do Precedex para o paciente conseguir, porque acaba sendo um risco, né? Você com a agulha na mão, Sim, exatamente. o paciente não para. Exato. Então, é isso. E se o paciente tiver... Ah, você, Luiz.
Se o paciente vai fazer cardioversão, É, se é o acho momento que de parte da brilhar. nossa Luiz, conta essa audiência. história pra galera que você já Pô, Não passou. você lembrou sabia, disso? Eu tinha rapaz. Como esquecido dessa assim? Conta isso história. direito. O Bruno tá nos acompanhando aqui. No R1 de clínica médica, nossa, eu tava quase 15 quilos mais magro do que eu estava hoje. Tinha mudado pra São Paulo, eu sou de Salvador, consumido, né? Tadinho. Desgastado. Era a ausência da comida da mãe, Dona Eleusa, um beijo. Que é muito boa, por sinal, a comida dela. Um belo dia acordei e comecei a sentir uma palpitação. Véspera não, acordei para ir dar um plantão de 24 horas lá no Hospital Geral do Grajaú. Já percebemos o que ocasionou a Se os arritmia. chefes estiverem O escutando, eles gatilho vão... foi esse. E eu não contei para ninguém. Eu, como bom médico, Foi tomei dar o seu plantão, né? 25 miligramas de atenolol e vamos dar o plantão. Mas você sabia que era FA? Eu já tinha tido um episódio antes, né? Ah, Eu tá. tinha tido um episódio no rodízio de cirurgia do internato, mas que reverteu espontaneamente. Rapaz. Então, assim, peguei meu pulso, vi que tava rítmico, contei uns 130 de pulso, de frequência, vamos dar o plantão. Não vai nada. Que tigre. Vamos dar o plantão. Mais um dia E normal. aí, na expectativa de que fosse reverter espontaneamente. Só que não reverteu. Ainda não era cardiologista, 24 você horas de tomou o plantão, acho que atenolol. entubei naquele dia. Eu entubei naquele dia. Era pra todo, você tomar paciente, propafenona, você não era Gente, cardiologista que ainda, por Não isso. era R1 da clínica médica. Ficou trabalhando Na mesmo. expectativa de que revertesse espontaneamente. Bom, não reverteu, passaram-se, aí cheguei em casa, dormi, Não disse, acredito. agora vai reverter. Não reverteu, 48 horas, precisamos fazer um Ai, isso eu não cardiograma sabia. transesofágico para poder reverter. Aí fui cardiovertido, inclusive, pelo meu amigo, que também é cardiologista, Caio Cafezeiro, que morava comigo na época, fazia residência lá no INCOR, e eu fui cardiovertido Mas lá no como- INCOR. Mas como foi a sua experiência do ponto de vista, agora a gente tá falando de Anestésico. sedação? Conta pra Exatamente. gente. O meu principal... Primeiro que eu fiquei hipotenso durante o procedimento, tiveram que abrir soro, volume e tal, Durante tal. o procedimento. Durante o procedimento. Depois ficou tudo bem. Eu fui para casa no mesmo dia, inclusive, graças a Deus, a cardioversão foi um sucesso, primeira tentativa. Mas o que me marca muito é que antes do procedimento, precisei fazer o transesofágico. E aí, durante o transesofágico, né, eles colocam aquela proteção bucal para conseguir passar a sonda. O bucal. E naquele momento eu estava muito desperto. E eu perdi o reflexo de deglutição Você recebeu anestésico tópico. Tópico. Eu recebi o anestésico tópico antes de receber Uma ansiólise, uma né? ansiólise. Uhum. Então aquilo me gerou muita Sei. ansiedade. Mas fora isso, graças a Deus, o procedimento correu tudo bem. Mas essa você experiência dormiu durante o específica... procedimento? Dormi, não você me não tem recordo. memórias? Não tenho memórias. Nem Inclusive, do foi usado eco, midazolam. nem da cardioversão. Essa é a minha última lembrança. A próxima lembrança eu já tô acordado. Uhum. Eu já tô E nem acordado ficou em com ritmo dor. sinusal. E nem ficou com Não, dor, não porque senti dor, não senti é uma dor. preocupação que às vezes os colegas têm muito também, assim, de fazer só o Propofol, né, na cardioversão. No momento do choque, o paciente dá um pulo. Senti dor, é um Isso. procedimento doloroso, Mas né? você não Sim. ficou com nada, não sentiu nada. Não senti. Perfeito. Não senti dor. Então, isso eu acho que é uma coisa que nossos ouvintes estão esperando, né? A sedação para Com cardioversão. certeza. E aí, falando um pouquinho antes de entrar nesse tema sobre as indicações de cardioversão elétrica sincronizada, pessoal, destaque arritmias instáveis, então todas. Detalhe, e uma tecla que a gente bate muito lá no Clube da Cardio, que na fibrilação atrial em específico, é infrequente que ela por si só cause instabilidade hemodinâmica. Sim. Principalmente nos pacientes sem disfunção ventricular esquerda, tá? Então, paciente que chega para você, pessoal, com fibrilação atrial e tem alguma instabilidade, choque, descarte sempre outras causas, sepse, hipovolemia, sangramento, porque não é frequente que FA por si só cause instabilidade. Antes de você cardioverter o paciente nesse cenário, inclusive ele pode piorar a sua hemodinâmica. Luiz, já só cortando você, adiciona ainda que as TAC, geralmente para elas darem sintomas de sintomas no geral e instabilizar hemodinamicamente, a gente geralmente precisa ter uma frequência acima de 150. Perfeito. Que eu já vi também ser chamada, eu já fui chamada no pronto-socorro, o paciente está hipotenso, mas ele está taquicárdico. Quanto? 115? Não, isso não vai É causar... esperado que esteja taquicárdico. É esperado que ele esteja taquicárdico. Procure outras causas dessa hipotensão. Não é Perfeito. essa frequência elevada. Então, acima de 150, geralmente é que a gente vai começar a ter sintomas. Perfeito, Pan. Isso é importante realmente de ser destacado. Eu também já fui chamado para esse cenário. E nas arritmias ventriculares, né, que a última diretriz da ESC, de prevenção de morte súbita, coloca lá que é uma possibilidade a gente cardioverter esses pacientes de imediato na chegada na emergência, desde que o risco anestésico
seja baixo, né? E por risco anestésico baixo, várias coisas devem ser levadas em consideração, inclusive a experiência de quem vai fazer o procedimento, que é Exato. fundamental. Mas vamos supor, então, que chegou um paciente com ataque à arritmia instável, a gente já indicou, bem indicado, a cardioversão elétrica sincronizada. Esse paciente, ele não tem disfunção ventricular esquerda. E ele está estável hemodinamicamente, tá? Ou nesse cenário da TV, ou no cenário de um ataque supra que seja refratária à adenosina. Qual estratégia de sedação que vocês escolheriam? Você vai falar do Ketofol. Eu sei que A você gente vai pode falar falar- do Ketofol. A gente gosta muito do Ketofol. É uma droga muito interessante para você utilizar nesse Vou cenário. pegar um papel e uma caneta que eu vou anotar. Mas eu vou bater na tecla de que não existe uma droga Exato. mágica para cada situação. O que eu vou usar, então, no paciente que tem insuficiência, que não Aham. tem, que está instável, que não está taquicárdico ou não. Você pode utilizar todas essas medicações em qualquer um dos cenários. Se você for utilizar o midazolam com fentanil, primeira analgesia, faz ali de meio a 1 micrograma por quilo de fentanil e depois de 1 em 1 miligrama do midazolam. Se você não quiser utilizar o midazolam, quiser utilizar o propofol, mantém o fentanil e faz de 1 em 1 ml do propofol. Ou, se você quiser aprender uma associação que a gente ama, é o ketofol. O ketofol é uma estratégia no qual você mistura na mesma seringa o propofol com a ketamina, visando conseguir utilizando menores doses de cada um, atingir o mesmo efeito clínico. Então, eu vou acabar utilizando doses menores de ketamina e, com isso, eu vou somar menos efeitos adversos da utilização da ketamina ao mesmo raciocínio para o propofol. Então, vou ter um paciente estável hemodinamicamente, porque a simpatólise do propofol é compensada pelo efeito simpático-mimético da ketamina. Eu vou ter um paciente com uma experiência neurológica positiva, mesmo utilizando a ketamina naquela dose intermediária, que é a dose problemática, porque todos esses efeitos adversos, alucinação, terrores, agitação, que podem acontecer nessa faixa intermediária, são compensadas pela utilização do propofol em associação. E, além disso, a gente consegue manter o drive respiratório, Legal. visto que a ketamina ela mantém o drive respiratório e os reflexos via aérea. Então, é uma estratégia muito interessante. Como a gente faz isso? Como você prepara essa medicação? Você vai aspirar 2 ml de ketamina, que são 100 miligramas, vai completar com mais 8 ml de água destilada, de soro fisiológico e mais 10 ml de propofol. Então, você vai ter 100 miligramas de ketamina, 100 miligramas de propofol e 8 ml de água destilada. Dessa forma, você vai ter uma solução de 5 miligramas por ml. E qual que é a dose? Você vai fazer 0,5 dessa solução por quilo. Então, se seu paciente tiver 70 quilos, você vai precisar de 35 miligramas, 0,5 miligramas por quilo. Vai utilizar 7 ml dessa solução. Perfeito. Visto que em cada ml, independente se for ketamina ou propofol, você vai ter 5 ml. A gente gosta muito dessa estratégia porque o paciente fica estável, mantendo o drive respiratório, mantendo o reflexo da via aérea, mas você ganha toda aquela característica da anestesia dissociativa da ketamina. Muitas vezes um paciente com olhar perdido, com nistagmo, imóvel, cooperativo. Então, E nesse caso, a gente não precisa fazer o fentanil, porque Não. a Keta já tem a Ketamina parte já é analgesia. anestésica, né? O interessante é que esse Analgésica. paciente acorda rápido. É. Né? Ele não tem despertar prolongado. Então, Exato. vai ser um paciente que você vai sedar alguns minutos ali no repouso, 15, 20 minutos sendo observado, ele já vai estar acordado e recobrindo a consciência. porque Perfeito. toda vez que você vai escolher uma medicação, por que eu escolhi então o midazolam, o ketofol? A primeira coisa é a familiaridade com a droga, né? Você vai, obviamente, preferir drogas que você conheça as apresentações, as formas de diluição, os efeitos adversos, os reversores, se disponíveis. Você vai avaliar quem é o paciente que você está sedando, se é um paciente mais grave ou um paciente mais basal. E você vai avaliar, além da duração do procedimento, qual é o destino final após aquele procedimento. É um paciente que logo em seguida vai para casa ou é um paciente que vai ficar internado aqui comigo mais tempo? Perfeito. Se é um paciente que vai ficar internado aqui comigo mais tempo, talvez a duração da sedação não seja uma preocupação. Uhum. Agora, se é um paciente que vai para casa, vou sedar para uma luxação de ombro e logo em seguida ele vai para casa, como é que eu vou utilizar medicações que demorem mais para metabolizar? Então, o ketofol entra nesse cenário de alta rapidamente, porque ele tem uma rápida metabolização, um rápido despertar. E lembrando para os nossos colegas cardiologistas ou que trabalham clínicos, que vão utilizar essas medicações, e a gente lê muito e fala-se muito para a gente da associação do Fenta com o Mida ou do Fenta com o Propofol e do poder cardiodepressor ou depressão respiratória, na verdade, dessa associação. Mas me corrijam se eu estiver errada, mas acho que o ponto da associação é porque o Fenta ele vem numa dose baixa.
Pra, O ponto né, positivo, você diz? Sim, exato. Porque ele vem numa dose baixa, que a gente vai Exatamente. conseguir a analgesia e o efeito respiratório, né? Depressor, ele não vai ser Sim. potencializado, é isso, Não, né? não necessariamente um paciente que vá ser sedado com midazolam e fentanil vai ter o drive ventilatório abolido. Perfeito, E porque tudo isso é dose-resposta. perfeito. E a resposta inibitória central ventilatória também. Ok. E no paciente que a gente vai fazer a cardioversão e ele está instável ou ele tem uma disfunção ventricular esquerda e moderada importante, tem alguma... Eu já entendi que a gente tem o cenário que a gente Sim. pode usar todas. Eu já entendi. Mas para quem tá escutando a gente, R1 da cardio, ele tá lá, ele vai pro plantão dele no pronto-socorro e ele quer se sentir um pouco mais seguro na hora de escolher uma droga. Ou de escolher possíveis associações interessantes. O que vocês recomendariam para esse colega que tá começando a manusear as drogas aí de uma maneira Vai no mais... ketofol. Ketofol. Exato. Vai no Inicialmente, ketofol. tenta preparar ele pré-procedimento. Então, Otimizar. tenta estabilizar ele minimamente. Obviamente, a causa da instabilização dele não vai ser resolvida daquele jeito, mas você vai tirar ele de uma zona crítica. Então, esse paciente preparado, você ceda com calma. Então, usa ketofol, por exemplo, nesse Só paciente. pode é plenamente escolher possível. eu acho que a gente escolhe o ketofol, né? Sim, com certeza. Não tenho ketofol, eu posso usar midazolam e fentanil nesse paciente? Pode. E propofol. E propofol, né? Pode ou Ai, não meu pode? Deus, É a gente pra tá você- ficando repetitiva, É pra você responder, Samantha. pode. Pode. Então, em doses tituladas. Perfeito, gente. Acho que esclareci minhas dúvidas aqui. Tô tranquila. Vocês pra querem ir pro fazer mais plantão. alguma consideração, pessoal? Algo que a gente tenha deixado Eu passar? tô amando aqui. Se deixar, eu fico a tarde inteira aqui nesse podcast falando de sedação. Falando que qualquer droga pode em Pode qualquer ser. cenário. Eu tenho uma pergunta Vamos sobre... cortar, vamos tirar esse corte. Vamos colocar a Samantha, falou que pode fazer tudo em todo mundo. Vai ser justamente esse que vai ser a divulgação, vocês já não sabiam? Eu tenho uma dúvida só adicional, porque quando a gente vai estudar esse assunto, diversas vezes aparece a utilização de um médico, 2 médicos, fala-se um pouco mais da segurança quando a gente tem Sim. 2 médicos, um para cuidar da sedação via aérea e o outro que vai realmente fazer o procedimento. Eu adoro quando tem 2 colegas, a gente na residência ficava em dupla, sempre que eu tô numa emergência também, eu chamo um colega para ficar comigo, Com olha, certeza. então se tem um interno ou residente, Sim. eu falo, você vai ficar de olho no monitor. E você vai me ajudar nisso enquanto eu tô fazendo aqui o procedimento. Quais considerações? Se tiver, a gente chama alguém ou não, tá de boa, a gente... sozinho. Dica mesmo, e principalmente em um procedimento ao qual você não está habituado em fazer a todo tempo, não é o feijão com arroz. Nunca esteja sozinho. Então, seja numa intubação, seja numa sedação, não tem por que você estar sozinho. Você quer mostrar ali sua autonomia? Não, deixa comigo, eu cedo aqui tranquilo, tá tudo bem. Não precisa. Então, nunca esteja sozinho. Se você tiver o luxo, obviamente, às vezes não tem o luxo de você ter um colega médico ao lado, mas se você tiver essa possibilidade, é totalmente viável. Por quê? Um ali foca, por exemplo, na resposta da sedação, o outro avalia sinal de via aérea, sinal vital. Obviamente, você vai estar ali com mais, por exemplo, um enfermeiro, um técnico ao lado. Então, acho que a máxima é não faça nada sozinho em algo que você não está Sim. habituado a fazer. Muitas vezes, se você não tiver um colega médico para te ajudar, chama um enfermeiro, um técnico, Sim. até porque, caso tenha alguma intercorrência, você não vai poder abandonar o paciente e sair chamando, Exato. pedindo por Chama algum ele. material que você precise. E você vai delegar essa função, porque vocês são uma equipe, né? Por favor, chama ajuda. Sim. E não há vergonha em dividir responsabilidades e assumir que você precisa de ajuda naquele cenário. Sim. Na medicina é muito difícil, né? Porque as pessoas, elas se cobrem por uma capa do ego, onde você precisa saber tudo, você não pode pedir ajuda, se você pedir ajuda, você é menor. E não é pra ser assim, né? Não, porque a gente é ser humano e a gente pode precisar de ajuda mesmo. Exato. E já tem até trabalhos que falam da segurança, né? Que o procedimento ocorre de maneira mais tranquila quando há um certeza. profissional. O foco é o paciente, né? Exato. Foca o Foca o paciente, paciente. segurança do paciente. Eu, É quando vou fazer o desnecessário. esofágico em grandes hospitais, às vezes não é de praxe em alguns hospitais ter um anestesista no esofágico. E eu acho que se você tá num grande hospital, poxa, por que não ter o Por que colega não? ali, Sim. sabe? Você Às vai ve- manter sua atenção plena no Total, seu no procedimento. exame, exato. Às vezes é um procedimento que você entra pra fazer uma coisa, encontra outra. E então, muito interessante. Que bom. Se a gente já, desde a residência, né, Luísa, a gente Tem sempre esse vai em hábito, dupla. né? Um ficava pra auxiliar o outro.
E eu acho Faz que toda a diferença e já nos salvou em algumas situações. algumas né? situações, sempre um ajuda o outro, assim, muito bom. Muito bom. Pessoal, eu gostaria de agradecer aqui essa A gente verdadeira que aula agradece. que as meninas da Adorei. incubação deram pra gente, tanto a Samantha quanto a Daniele. Foi muito enriquecido o nosso papo. Se vocês ainda não nos seguem, pessoal, nas nossas redes sociais, nos sigam no nosso Instagram, @Clube da Cardio, e no nosso site, www.clubedacardio.com.br. E também temos o nosso canal do YouTube, Clube da Cardio. Não esqueçam, se vocês ainda não seguem, de seguir as meninas lá da Intubação no Instagram, @Intubação. Abro agora a palavra se vocês quiserem fazer mais alguma consideração. Instagram, segue lá, se vocês não seguem, @intube.ação. A gente fala basicamente do universo do paciente crítico, né, Samantha? Então, a gente fala muito sobre via aérea. Diariamente. Sedação, diariamente. É um Instagram que, desde o início, a gente se comprometeu a qualquer pessoa que entrar lá, a qualquer hora, a qualquer minuto, vai sair sendo impactado por algum conteúdo nosso. Estamos muito felizes e agradecidas pelo convite. Foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Muito Trocamos obrigada. figurinhas muito valiosas. A galera geralmente esconde o ouro, né? Não Sim. divide. A gente entregou tudo aqui hoje. Eu quero saber de vocês, esse livro maravilhoso que tá aqui na mesa. Sim. Conta pra gente, vai ter novidade? Olha, o livro, na Você verdade... consegue dar um close aqui? Esse livro, na verdade, é a segunda edição do Manual Avançado de Via Aérea, que estreou em janeiro. Então, já tem aí vai fazer 3 meses de lançamento. Mas é um livro que a gente... foi o nosso primeiro projeto dentro do Intubação, foi esse manual. E a gente é muito feliz que a gente carrega ele desde então. E a Que a gente deu de presente para vocês. Nós ganhamos de brinde, pai. Exato. E a gente Presente. fala sobre, não só sobre técnica de laringoscopia, a gente fala sobre ventilação, porque quem seda precisa saber ventilar ventilar, sob porque máscara. você pode acabar pesando um pouco a mão, ou o paciente ser mais frágil do que você imaginava, e você vai precisar fazer o resgate dessa hipoxemia com a ventilação, passagem de Guedel, passagem de máscara laríngea, algoritmo de via aérea difícil, tórax rígido com fentanil. É o livro que Olha, uma tem pessoa... muita figura, viu, gente? Exato. Tem um Durante capítulo ele. só sobre Cheio de fármacos. algoritmos. A gente fez esse livro com a intenção de que a pessoa pode não saber nada, nem por onde começar na intubação. E ela vai, ótimo. Por favor, vira a página seguinte pra você ver quem que é o modelo do próximo. E ela vai terminar a leitura, saindo segura e tranquila para Olha. qualquer via aérea. Tô adorando aqui de folhear, vou ler com certeza, dou aula para os alunos do 4º ano de via aérea e com certeza é eles um vão livro Ai. que eu vou levar para a sala Vai ser de muito aula útil. para mostrar as figuras. Eu acho que é um projeto que é um filho, né? Sim, com certeza, gente. Parabéns, Xodó. nossos parabéns para vocês. Um livro lindo e eu adoro esse assunto. Com certeza eu vou ler e vou aprender bastante. Eu me despeço de vocês. Galera do YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal. Tem mais episódio, né? Tem. Até daqui a pouco. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Até a Valeu, próxima. tchau, tchau. Valeu.